Entre os vídeos dos extremistas de direita chorando a prisão de Jair Messias Bolsonaro, há um de uma pastora bolsonarista que viralizou especialmente nas redes sociais. O problema é que esse material é fake news. Vamos falar sobre esse caso e outros com o nosso Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Pedro Zambarda, minha trilha está emocionada aqui, vou desligá-la para falar com você. Me conte, teve bolsonarista chorando? Teve bolsonarista chorando, a rodo, e que bom. A gente vai falar nesse corte sobre uma coisa muito comum vai ser aquele corte assim que a gente vai ter que se segurar um pouco para não estender, tá, Ana? A gente vai falar de comunicação. Viés de confirmação, conhece o conceito, Ana Lesnovski? Bora falar sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso. É o seguinte, gente, esse vídeo circulou, e aí vai vir uma galera aí que diz que não é o público do chat Bálsamo, mas tem uns caras que vêm aí para me atacar, provavelmente deve ser gente aí do campo da extrema-direita. Eles falam assim, esse Pedro fofoqueiro, o que ele tá querendo dar lição de jornalismo, não sei o quê. Gente, eu caí nessa fake news, tá? Eu compartilhei esse vídeo, eu estava numa live com o Viaro lá no DCM, nós não cometemos nenhum erro, é uma questão de você ficar recebendo muitos materiais ao longo do dia, você não tem cuidado, às vezes, para checar tudo que você recebe, fora que a gente recebeu material que é verdade, um monte de meme, e aí quando a gente sabia que era meme, a gente dizia que era meme. Só que esse vídeo da pastora, se você olhar com atenção, Ana, dá para sacar que ele é um vídeo de IA. O olho dela, o pessoal fala assim, quando é IA, você vê que o olhar é mais morto e tal, mas o olho dela é escuro. Então não dá para verificar. Não é só fake news, é IA? É uma IA, olha só, é um vídeo dessa moça. Só que de cara eu já falo para vocês, ó, ela tá no meio da rua, os carros estão passando na lateral dela e o semáforo tá vermelho. Então aí você já saca que é totalmente fake isso aqui. E aí, até dar créditos aqui, eu vi isso ontem na Folha TV, e eu vou trazer o fundamento numa matéria dos fatos, e o Leonardo Stoppa, lá do 247, também avisou a comunidade deles, e assim, é importante, gente, desmentir isso, e eu vou destrinchar a importância de desmentir isso. Tem gente que vai falar, é só uma bobeirinha, uma besteirinha, mas não, gente, a gente vai tem que ficar muito atento sobre inteligência artificial daqui pra frente. O vídeo é esse aqui, gente. Era o Bolsonaro. Eu tava orando tanto, mas tudo que eu profetizei de mal pro Lula, Deus mandou foi pro Bolsonaro. Tá difícil ser crente. Primeira coisa que sinaliza que é fake, tá muito elaborada essas frases, mesmo para uma pessoa desesperada. 2, cabelo dela tá esquisito, você vê pela movimentação. 3, ela tá no meio da rua, isso é estranho, e os carros passando com o semáforo fechado. E crente não se chama de crente, o Thiago lembrou aqui no chat também, isso é importante. Claramente é um vídeo de fake news. E aí, gente, por que é importante esse vídeo que a gente tá fazendo? Só tem uma matéria na imprensa sinalizando isso, porque chove material, e aí ninguém checa nada, e aí é importante dizer uma coisa de uma agência que inclusive eu já critiquei, tá? O Aos Fatos fez um trabalho primoroso aqui, nesse texto do Luiz Fernando Menezes. E são importantes essas agências de checagem de fatos, tá, gente? Qual foi a primeira coisa que o Trump acabou quando ele virou presidente pela segunda vez? Agências de checagem nas big techs e políticas de diversidade. Então, sim, as agências de verificação, elas têm um problema, que elas são muito dependentes da mídia hegemônica, que a gente sempre critica, que é importante criticar. Os critérios de verdade não estão sempre na mídia corporativa. Mas, gente, a gente precisa voltar e olhar os materiais que a gente propaga, entendeu? Eu estou aqui me retificando em público. Mostrei esse vídeo, acreditei, porque estava na correria ali de mostrar um monte de vídeo. E esse vídeo é uma mentira. E, por favor, quem viu esse vídeo e está vendo agora a verificação, compartilhe essa live do Meteoro e compartilhe o corte depois. Tá? Vamos desmentir essa fake news. E aí vamos ler o texto do Aos Fatos, está bem apuradinho. Foi gerado por IA vídeo em que pastora diz que tudo o que profetizou para Lula aconteceu com Bolsonaro. Por que a gente sabe que é fake news, gente? Porque a gente faz uma busca reversa no Google, nos buscadores e nas redes sociais. Eu não achei fonte desse vídeo, fonte confiável. Então é fake, gente. É fake, aí tem todos os elementos que eu já elenquei. Gravação contém indícios de conteúdo artificial.
como marcas de sinalização de rua, que mudam de formato e de localização no decorrer de vídeo, o que sinaliza que é uma IA generativa. Cabelo da mulher identificada como pastora também se funde com os carros em determinados momentos. Por que esse vídeo disseminou muito? Um pastor progressista que eu gosto, que é um baita autor, chamado Hermes Fernandes, compartilhou esse vídeo. Depois ele se retificou e agora eu olhei no Instagram dele, ele tirou do ar. Tá? Deu 200 mil curtidas no Instagram. Foi um viral muito forte. Ex-presidente teve prisão preventiva decretada no sábado, dada pela primeira turma, aí são as informações da notícia de hoje. Vamos para o texto do Aos Fatos. É falso o vídeo em que uma mulher identificada como pastora chora e diz que está difícil ser crente após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gravação tem anomalias características de vídeos gerados artificialmente, como distorções do cabelo da personagem e marcas de sinalização da rua. O vídeo desinformativo acumulava até a tarde desta segunda-feira, dia 24, mas olha o tamanho do dano, Ana. 3 milhões de visualizações no TikTok, 200 mil curtidas no Instagram, que é nesse post do Pastor Hermes. O conteúdo enganoso também circulou no Facebook e no Quai. O Quai, disparado entre os vídeos, a pior rede social, e Quai, vocês podem ficar chateados com o que for, mas assim, não tem verificação na sua rede. É uma bagunça. Pastor aos prantos, tá difícil ser crente, tudo que eu profetizei de mal pro Lula, Deus mandou pro Bolsonaro. E aí tá aqui, ele sinalizando, conteúdo como falso. Foi gerado por IA esse vídeo em que uma mulher identificada como pastora chora e diz que tudo que profetizou de mal pro Lula acabou acontecendo com o Bolsonaro. Apesar de não haver nenhuma marca d'água que sinalize que o conteúdo foi gerado por ferramentas de inteligência artificial, que é uma coisa batata de tirar, tá, gente? Você tira facinho. Isso é. A gravação tem indícios de manipulação. Em uma análise dos elementos presentes no vídeo, é possível perceber diversas anomalias. A marca de sinalização que aparece na rua muda tanto de formato quanto a posição no decorrer do vídeo. Em alguns momentos, o cabelo da mulher se funde com os carros que aparecem no fundo da imagem. O vídeo mostra a suposta pastora caminhando no meio de uma rua movimentada, mas não há sinais de bloqueio na pista ou de protestos de motoristas. E o semáforo vermelho, gente. Nenhum carro passa no semáforo vermelho. Aí teve as informações do Bolsonaro, e o caminho da apuração aos fatos faz uma busca reversa pelo vídeo viral, e como não encontrou publicações confiáveis, analisou a imagem em busca de indícios de geração artificial. O vídeo foi colocado em câmera lenta e separado por frames para facilitar a identificação das inconsistências. Ana, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Eu acho importantíssimo a gente fazer esse trabalho. Eu agradeço você por dar esse espaço para eu falar sobre isso. Mas eu queria te ouvir sobre um pouquinho. Vamos lá. Primeiro sobre o conteúdo do vídeo e da análise ali dos fatos, né? De fato, assim, esse tipo de detalhe estético é muito comum em vídeo gerado por IA generativa, e isso é uma coisa que a gente pode ficar esperto, embora, eu já vou comentar, não seja o suficiente, tá? Hoje, da forma, no estado que a gente tem das IAs generativas de vídeo, elas são realmente muito potentes, muito realistas, e isso vai ser cada vez mais um problema para a gente, especialmente no Brasil, um ano eleitoral, a gente sabe muito bem disso. Então, esse tipo de coisa, observar elementos que se fundem, elementos que trocam de lugar, eu acho que esse é o ponto principal, né? Até mais do que essas coisas, é forçado, alguma incoerência nesse sentido, porque isso pode acontecer em outros vídeos que são verdadeiros, mas essa coisa da imagem que se derrete é muito típica deste tipo de imagem gerada. Por que eu digo que não é o suficiente né, e que não deve ser só isso que a gente deve observar? Porque esse tipo de defeito, né, aliás, não é entre aspas, é um defeito, né? Esse tipo de defeito na imagem, tecnicamente ele pode vir a ser resolvido em gerações futuras desses geradores, né? A gente já tinha, por exemplo, imagens geradas, imagens estáticas, era muito comum que tivesse aquele problema, né, de muitos dedos e tudo mais, e hoje é muito mais difícil, né, de você ver esse tipo de imagem sendo gerada, porque, obviamente, né, elas vão melhorando tecnicamente, né, exatamente, né? É difícil, vai ser cada vez mais difícil de identificar. E aí entra uma coisa que não é técnica, é crítica, que primeiro, a gente ser capaz de identificar
não apenas a IA, mas ser capaz de identificar primeiro o nosso viés de confirmação. O meu desejo de que aquilo seja verdade, como a gente vai... eu acho que é verdade. Eu vi até a justificativa, eu entendo o pessoal dizendo assim, não, é fake, mas corresponde a elementos de realidade. Sim, mas é fake. Né? Então, ainda assim, pode parecer uma coisa inócua, mas não vai causar nada para ninguém. Este caso não, mas poderia ser muito mais grave, né? Então, primeiro, reconhecer isso. Segundo, a gente começar a trabalhar também entre nós e também na educação midiática a capacidade crítica de fazer isso que o Aos Fatos fez. Buscar fonte. Viu o vídeo? Tá, mas espera aí, de onde veio? Qual foi a primeira aparição desse vídeo? Quem foi que postou? Quem foi que repostou? Qual é a fonte disso? Por que essa fonte publicaria isso ou não? Eu tenho visto muito, tem algumas contas no Instagram que são muito interessantes, que se dedicam a analisar e a expor vídeos de IA, e vocês não acreditam a quantidade de vídeos de IA que são detectados porque eles vêm de contas que declaradamente dizem eu posto vídeos de IA. E as pessoas não olham a fonte. Tá lá. Tá escrito que é IA. Tem jornalista que replica achando que é real. Aí é o último ponto que eu queria levantar. Que é também como para o jornalismo isso vai se tornar uma questão cada vez maior. E, de novo, se é uma capacidade crítica necessária para todo mundo, né, para todo mundo que está consumindo notícias, isso também mostra a necessidade e o que é o trabalho do jornalismo, ou o que deve ser, o que tem que ser o trabalho do jornalismo, que é fazer uma verificação de fontes, verificação, né, de onde vem essa imagem. E, é claro, a gente vê hoje em dia, também porque é importante você ter uma redação, é importante você ter uma equipe, você ter, né, pessoas que possam trabalhar juntas e verificar esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. Por quê? Se você vê um negócio, já joga, já sai replicando e tal, e hoje em dia a gente faz muito isso de novo. Todo mundo faz, jornalista faz também, e aí isso vai se tornar um problema cada vez maior. Por quê? Se você não tem os mecanismos... É isso que faz a informação... garante... a redução da possibilidade de erro. Não quer dizer que uma redação não vai errar, né? Que os processos de verificação não possam errar também, mas os processos de verificação, eles põem uma segurança, eles atrasam essa possibilidade do erro. Então, quanto mais processos de verificação você tem, mais difícil de novo, não é impossível e todo mundo pode errar, mais difícil é você ter esse tipo de erro. E isso tem de novo, tem uma certa tendência a acontecer cada vez mais, porque a gente está num contexto em que todo mundo quer lançar a informação mais rápido que o outro, todo mundo está em busca de clique, todo mundo está em busca de view, e os atalhos que a gente vai tomando para fazer isso, os atalhos são exatamente o antídoto dos sistemas de verificação, entende? Nada é garantia, mas tem um sistema que te põe um freio, e aí eu vou fazer a defesa dos freios, nesse caso. O freio é importante para que a gente tenha controle nas curvas, né? Pode não ser a coisa mais emocionante, mas é importante para que a gente tenha controle do veículo, né? Usando o veículo. Para não bater o carrinho. Para não bater o carrinho, exatamente. Exato. E você tem a agilidade que os meios digitais nos dão, eles são exatamente o antídoto dos sistemas de freio. Estou dizendo que necessariamente não pode se publicar informação rápida, nem teria como eu dizer isso, mas é preciso e é cada vez mais necessário no jornalismo, nas redes, eu ia dizer nas redes sociais, nas redes de forma geral, que a gente tenha sistemas de freio que consigam lidar com isso. Mas, acima de tudo, para todos nós, e isso não apenas para o jornalismo, que a gente também exercite esta curiosidade saudável sobre a fonte. Eu sei que é muito importante a gente aprender a reconhecer vídeo de IA, é importante. Tem muita marcação que é fácil da gente perceber. Repara sempre nas coisas derretidas, tá? Por enquanto, essa é a maior dica. Mas, por outro lado, nada, absolutamente nada, nenhuma máquina é capaz de substituir o senso crítico.
Exatamente. Para encerrar o corte, eu vou mostrar muito rapidamente. A editora Abril já tinha publicado textos feitos em inteligência artificial sem um autor real na revista Saúde, e o DCM está pontuando hoje que a Veja utilizou uma inteligência artificial para criar insatisfação no mercado financeiro com a prisão do Bolsonaro. Isso é grave. Num texto assinado pela jornalista Verusca Costa Donato, a jornalista existe, tá? Eu verifiquei isso. No final do texto estava ordem de prompt. Se quiser, eu produzo também uma nota radar, que é a coluna da Veja, um complemento econômico, uma versão mais dura com tom de bastidores. O texto foi inteiro gerado, provavelmente. Que vergonha! Tá? Isso, eu sei que a gente já passou do ponto nesse corte, mas isso é importante de falar. Esse texto foi apontado, claro, porque tem essa coisa no final, e também indica que eles têm uma IA treinada já com os estilos dos textos que eles querem fazer. Isso é mais preocupante ainda. Uhum. E além disso, o pessoal estava apontando que quando foi apontado, eles retiraram esse trecho da matéria. E não mudaram mais nada. Mas ficaram outras inconsistências. O texto fala também do Trump como alguém que está concorrendo à presidência, enfim. O texto está completamente errado. Né? Então, e em cima disso, Ana, falar uma coisa importante, tá? Errou, gente. A minha disciplina favorita na faculdade de filosofia era a ética. Errou, gente. Admite que errou. Corrige. Diga para o seu público que você errou. É a melhor forma de você fazer uma comunicação minimamente responsável. Erro não é privilégio da pessoa que espalhou o vídeo de IA fake, não é o privilégio da moça da Veja que fez esse texto por prompt. Agora, ajam com transparência com o público que vocês abordam. Senão a sua ética está em risco. Só queria dar esse aviso. E vou dar, eu sei que a gente já passou, mas vou dar só uma última dica. Não põe conteúdo na mão de IA, não. Tem outras coisas que computadores podem fazer pela gente, mas fazer o conteúdo dá nisso, porque o computador não é que ele não seja capaz de gerar o conteúdo, mas ele não tem a capacidade crítica para verificar o conteúdo. Se você não verificar, você vai publicar coisas vergonhosas como essa da Veja, tá? Vai passar vergonha. Tô olhando para você aí que tá fazendo trabalho, final de ano, hein? Trabalho no ChatGPT aí, ó. Se você não verificar o que você tá colocando, você vai passar vergonha. Eu tô te dizendo isso. Vamos nessa. Ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos. E todas elas feitas por humanos.